E o Palmeiras, nós tivemos a oportunidade de ficar só 2 anos e meio, cara. Que um time que era incrível. Se aquele time do Palmeiras desse sequência, talvez nós teríamos chegado à quantidade de títulos que o São Paulo chegou. Mas o São Paulo foi o começo da carreira, foi onde dei início de tudo. Foi onde realmente eu comecei a me adaptar no futebol, a gostar e a se apaixonar mais ainda pelo futebol. Foi uma carreira longa, onde nós tivemos a oportunidade de conquistar todos os títulos possíveis que um atleta poderia conquistar em um clube também, de Libertadores, Mundial, Brasileiro, Paulista, enfim. Eu acho que quando você fica muito tempo no clube, você cria uma identidade com o clube, né? E os títulos vêm automaticamente, porque o nosso time jogou junto praticamente 5 anos. Nós ficamos jogando junto com o mesmo time. Entrava um jovem, outro encaixava, e isso dava facilidade para os treinadores antigamente fazer uma programação, um planejamento e um trabalho. O Palmeiras, o pouco tempo que eu fiquei foi maravilhoso, cara. Tive uma passagem pelo Palmeiras que foi incrível. Carinho, respeito pelo clube, pela instituição, pelos torcedores do Palmeiras, por tudo aquilo que o Palmeiras me deu também, tendo a oportunidade de jogar naquele time de mais de 101 gols no campeonato. Que timaço. Perfeito, Cafu. A gente voltou no tempo. Há 20 anos atrás tivemos a estreia de um nosso comentarista aqui com a camisa do São Paulo. E um empate muito louco em 3-3 entre São Paulo e Palmeiras, com o Richarlison como um dos grandes destaques. A gente vai relembrar isso agora. Vai um docinho aí? Não é raro usar essas delícias açucaradas como metáfora para dizer que algo na vida anda bem. E no futebol, tem dias que o resultado é, como manda o ditado, doce. Começou amargo, né? Aí depois que mesmo ficou doce. Doce, 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 a vida é um doce. Em 2005, o Varley viveu um desses momentos deliciosos do futebol no clássico entre São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras estava invicto desde a contratação do técnico Emerson Leão, o mesmo treinador que tinha sido campeão paulista com o São Paulo em 2005. Ainda naquele ano, o tricolor foi campeão da Libertadores com o técnico Paulo Autuori. Mas depois da conquista do continente, o time se perdeu em campo, não venceu mais nenhuma partida e chegou à zona de rebaixamento do Brasileirão. Aquele choque-rei era a chance de se reencontrar. Agora a bola está rolando. Campeonato Brasileiro de Futebol, 17ª rodada. Era tão importante para a gente dar uma virada de chave que a gente fosse a essa hora. Para o Richarlison, a pressão era ainda maior. Era a estreia dele no São Paulo. Mas o começo foi animador. O tricolor entrou motivado e o amoroso inspirado. Fez logo 2 gols em 2 minutos. A confiança, que já era grande para o time do Morumbi, extrapolou nessa arrancada de Danilo. Vai embora o Danilo, pode pintar o terceiro do São Paulo, a batida! Danilo! São Paulo praticamente mata o jogo no primeiro tempo. Quando o São Paulo abriu 3-0, estar no banco, o que é que você pensou? Não me coloca. Poderia fazer o 4º, poderia fazer o 5º. E a gente é surpreendido no finalzinho do primeiro tempo. Sim, bola desviada! Segura o quê? Segura. Com certeza, esse gol no final do primeiro tempo nos deu muita energia para encarar o segundo tempo. Em segundo tempo. Autoriza, a bola está rolando. No segundo tempo, o Leão tira os 3 zagueiros e a gente não entende. A gente acaba que perde, né, o time, estrategicamente falando, e é surpreendido. Eu vou sair do campo com vergonha na cara? Não, eu prefiro dormir tranquilo, mas arriscar. A resposta que o Palmeiras precisava veio do banco de reservas. Varley cruzou para Giônio fazer o segundo. Dominou, perna direita! Até hoje me lembro e, de vez em quando, revejo o gol. Mesmo que já tenha mais de 50 anos, a gente se sente jogador a vida toda e essas lembranças nos fazem bem. Para a pessoa. E pouco depois, o Palmeiras de Varley fez o que parecia impossível. Tentou uma cobertura! Gol!
ficou naquela tensão. Será que ela vai sair ou vai entrar? Sair, vai entrar. Ela pegou, bateu na trave, entrou e foi só alegria. E aí sim, o sabor que era doce no primeiro tempo, no final vira amargo. Foi um sabor muito doce, um sabor de vitória. De onde é que surgiu a ideia da música Doce Mel de Xuxa? Na realidade, foi o repórter da Globo que me induziu. Ele falou, valeu, o jogo começou azedo, né? Eu falei, pois é, começou azedo e terminou doce. Aí surgiu uma musiquinha. Aí, ó. Tem que cantar também? É uma homenagem? Opa, que beleza. Aí, ó. Doce, 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 a vida. Ô, Rogério Ceni, brincadeira, viu? Não vai levar pro coração, não, viu, a galera do São Paulo aí. Beleza. Ai, que figura o Varley. Grandes jogos, grandes jogadores. Mas, Cafu, passando daquela época para essa. Palmeiras vivendo um momento de liderança de Libertadores. Pode voltar à liderança do Campeonato Brasileiro caso vença o São Paulo. E o São Paulo invicto na Libertadores com o Zubeldia, mas precisando engrenar no Brasileiro. Como você enxerga o momento dos dois times hoje? É incrível, né? O São Paulo praticamente invicto. O Palmeiras invicto na Libertadores. O São Paulo aí com mais de 7, 8 empates. O Palmeiras conquistando as suas vitórias com jogos importantes, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. Hoje, se vence o São Paulo, tem a possibilidade de liderar o campeonato, né? Já que o Flamengo acabou ganhando ontem, o Bragantino também, mas o Palmeiras ganhando hoje passa a liderança. E o São Paulo vem procurando uma vitória com um grande clube, contra um grande time, para que ele possa subir na tabela do campeonato. Vai ser um jogo bonito de se ver, se depender principalmente desse gramado e da maneira que os dois times jogam, vai ser um jogo bom de ver. Mas o São Paulo, mais do que hoje, mais do que o Palmeiras, precisa de uma vitória para que possa realmente conseguir dar uma sequência no campeonato brasileiro, porque não adianta você empatar mais de 10 jogos se você não consegue uma vitória. Então, são dois times que realmente hoje vai fazer jus desse clássico que merece hoje um grande jogo. E o time tem dois destaques, a gente separou até umas imagens inclusive, um da sua posição, que é o Giai, chegou com desconfiança, mas hoje é o titular absoluto da posição com o Abel Ferreira, vai encarar de frente o Ferreirinha, que é o destaque do São Paulo nesse início de temporada. Você que é da posição, o que você consegue tirar desses dois atletas na marcação, que é o caso que você fazia, e também por enfrentar um atacante tão rápido? O Giai veio meio desconfiado por muita gente, né? Muitos desconfiavam porque não conhecia, não sabia o que ele poderia fazer no Palmeiras ou não, mas já demonstrou que é digno de vestir essa camisa e vem ajudando muito o Palmeiras, principalmente nos contra-ataques. Talvez hoje ele vai estar um pouquinho mais, vai ter um pouco mais de cuidado, porque o Ferreirinha vem numa sessão muito boa, vem fazendo bastante gol, vem sendo aí um dos artilheiros do São Paulo. E no clássico, nada melhor do que um clássico para que você possa fazer gol. Mas eu acho que o confronto vai ser realmente entre o Giai e o Ferreirinha, porque o Ferreirinha ataca muito, já gosta de atacar também, mas eu acho que ele vai ter um pouco mais de cautela hoje. Mas são dois jogadores que podem realmente fazer a diferença. Nós estamos falando de laterais, a maneira dos laterais jogarem antes da transmissão, principalmente quando você tem pontas, né? Eu acho que o lateral, independente de você ter um ponta ou não, ele não tem que fugir das suas características. É óbvio que se você tem um ponta na sua frente, você tem uma referência, ele pode te ajudar, você cansa menos. Na nossa época, nós não tínhamos um ponta para que você pudesse ter uma referência lá na frente e um apoio. Então a gente corria mais, ia mais para a linha de fundo, você tinha que atacar e defender na mesma velocidade, e isso fazia com que os laterais se destacavam bem mais do que antigamente. Então hoje os laterais, eu acho que eles correm metade do campo em relação ao que nós corríamos, pelo fato de você ter hoje mais pontas jogando ali para aquele lado. Palmeiras e São Paulo, pois é, hoje tem clássico paulistano no Campeonato Brasileiro, se enfrentam na Arena Barueri, porque lá na casa do Palmeiras vai ter show. Tem show. É um showzaço, então não dá pra jogar lá. Será o 21º Choque Rei, com o mando do Verdão na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, iniciado em 2003. O Palmeiras venceu 11 jogos, empatou 4, perdeu 5, marcou 35 gols e levou 20. Não tem jeito, gente. A gente olha para esses números aqui, eu olho, eu levo em conta, mas quando é clássico, eu costumo dizer que clássico é clássico e a gente sabe disso. Não, é interessante, o Palmeiras é melhor, o Palmeiras é engraçado, né, porque eu tenho dito aqui que o Palmeiras vai faturar esse ano um pouco mais de 1 bilhão, e ontem eu fiquei sabendo que o Palmeiras vai chegar perto de 1,5 bilhão de faturamento esse ano, independentemente daquilo que possa vir a acontecer
no Super Mundial, porque de acordo com... Só para participar do Super Mundial, olha que loucura, só para participar do Super Mundial, o Palmeiras ganha mais de 80 milhões de reais, só para participar. Então, são números assim estratosféricos para quem já tem o tamanho que o Palmeiras tem. Então, já ia faturar mais de 1 bilhão e pode chegar, de acordo com alguns trunfos que o Palmeiras pode conquistar, a 1 bilhão e 500 milhões de reais de faturamento, que é o faturamento do Flamengo. Então, é uma loucura esse time do Palmeiras, a estrutura do Palmeiras, a competência do Abel, porque o Abel é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Ah, não! Peraí. Ele é o melhor treinador em atividade, mas ele é o mais caro disparado também. Não estamos falando aqui de dinheiro agora. Você que está falando de dinheiro, eu não estou falando de dinheiro. Não, mas... Eu estou falando, agora eu quero que você... Eu vou ficar aqui até do seu lado. E eu quero que você olhe para essa câmera, nossa câmera amiga, maravilhosa. A câmera da verdade. Repita o que você acabou de falar do Abel. O Abel é o melhor treinador em atividade no futebol, não só brasileiro, sul-americano. Não tem ninguém melhor do que o Abel comandando uma equipe neste continente sul-americano. Agora, pronto. Mas... Peraí, agora eu vou sair. Contudo, Não, ele é muito bom. E aí, eu estava até falando com um grande conselheiro do Palmeiras ontem, e ele estava dizendo, pô, Elia, mas você quer tirar o Abel do Palmeiras? Eu falei, não quero tirar o Abel do Palmeiras, eu só acho o seguinte, e isso é interessante, o Abel ganha 6 milhões de dólares por ano. E a gente, quando eu digo a gente, a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, que não vai gastar do dinheiro dela, porque ela não está gastando dinheiro da Crefisa, ela está gastando dinheiro do Palmeiras. Que quer renovar o contrato até o final de 2027. E ela tem todo o direito, porque ela é presidente e o Abel é o melhor treinador em atividade no futebol sul-americano. Então ela tem todo o direito. Só a única questão que me toca é o Abel para você, ó. A única questão que me toca é que a gente não pode, o Palmeiras não pode ficar indo atrás do Abel como se o Abel estivesse fazendo um favor de estar no Palmeiras ou de renovar o contrato com o Palmeiras. Espera um pouquinho. O Abel é um dos 20 treinadores mais bem pagos do mundo. Outra coisa que eu vou te contar, você vai cair da cadeira. Ai, senta, meu Deus do céu, vou sentar. Senta. Eu já tô resfriada mesmo, não tô me aguentando aqui, eu vou agora sentar. Senta, fica sentada, respira. Não, eu tô respirando porque eu quero ver onde é que você vai com essa conversa, Não, gente. olha a loucura que é o Palmeiras, com o mérito do Palmeiras, com a estrutura do Palmeiras. O Palmeiras quer renovar o contrato do Abel, quer pagar pra ele mais do que ele já ganha. Ele ganha 6 milhões de dólares por ano. Olha só. Mas olha a história que ele fez até agora no Palmeiras, ele merece. Tudo bem. Está entre os 20 treinadores mais bem pagos do mundo. Tá tudo bem. Agora, o Xabi Alonso, o Xabi Alonso, que é treinador do Bayer Leverkusen, que é unanimidade, que vai ser o técnico do Real Madrid. A semana que vem vai ser anunciado o técnico do Real Madrid. Já está acertado com o Real Madrid. O Ancelotti só é questão de dia, de semana, ou horas depois do resultado de hoje. É só questão de horas para sair oficialmente do Real Madrid. E o Xabi Alonso vai ser o técnico do Real Madrid. Quanto ganhava o Xabi Alonso no Bayer Leverkusen? Me fala aí. Menos de 5 milhões e 800 mil dólares por ano. No caso, euros, porque na Alemanha é euro. 5 milhões e 800 mil euros. 6 milhões de dólares, vamos arredondar, porque o euro é um pouquinho maior que o dólar. 6 milhões, o mesmo salário. O cara que é unanimidade no planeta hoje, que é o Xabi Alonso, ganha o mesmo salário que o Abel Ferreira ganha aqui no Brasil. Mas, Elia, olha só o que Abel fez com o Palmeiras. Tá tudo bem, então título, final. Ele tá fazendo o que ele se propôs a fazer. Não, tá tudo certo. Se ele tá ganhando 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, parabéns. Eu queria que o agente do Abel fosse meu agente. Não, vamos já, o Hugo ajuda. Aliás, tá vindo pra essa semana. Vamos ver. Eu adoraria que ele fosse meu agente. O quê? O importante, ele tem esse salário, o importante é ele entregar o que ele sempre entregou. Eu não sou da Receita Federal, eu não sou eu que estou pagando o salário, não sou eu que estou pagando
pagando o salário do Abel, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu só tô querendo dizer que o Abel, ele tem que ser muito agradecido ao Palmeiras e não ficar aproveitando as coletivas para o tempo inteiro ele alfineta alguma coisa. Ou ele não gosta dos jornalistas que lá estão, ou ele não gosta do calendário, ou ele não gosta do departamento médico. Espera um pouquinho, Abel, tá tudo bem, irmão. Tá tudo bem. Você é o melhor treinador em atividade do futebol brasileiro sul-americano, mas o Palmeiras, parceiro, o Palmeiras não te deve nada. Palmeiras não te deve nada, nada. Mas ele não deve, o Palmeiras não deve nada mesmo, não. Nada. Ainda bem, ele paga em dia, tem din-din na conta. Paga em dia, é o maior salário do futebol sul-americano. Então o Abel, na minha opinião, não faz mais nada que é obrigação dele. Eu também acho. Nada que é obrigação dele. Mas tem eu que acho entregar. também que não faz mais do que é obrigação dele. E outra, se você parar para pensar, já que, mas sai o Abel, vem quem? Para essa quantidade de dinheiro, Nuno Espírito Santo, Marco Silva, tô te falando dos portugueses, hein? Tô te falando dos portugueses. Chama o Ancelotti! Olha, por esse dinheiro, o Ancelotti ganha menos que o Abel. Líquido, menos que o Abel, porque o imposto na Espanha é maior. O Ancelotti ganha mais, mas recebe menos, sobra menos dinheiro. Pô, mas aí não é culpa do Abel, que o imposto lá na Espanha é maior, né? Mas então você Coitado concorda? do Abel também, mas você né? lembra que tem uma conta que não interessa quanto eu ganho, interessa quanto eu gasto? Sim. Então, o Abel ganha mais pro bolso dele do que ganha o Ancelotti. Olha que loucura que é o Palmeiras. E tá tudo bem. E mesmo assim vai arrecadar, como você acabou de falar, 1,5 bi. E por isso que pode pagar essa grana pro Abel. E olha só que maravilha, o Palmeiras pode ter o Abel entrega o que tá entregando já desde 2020, tem mais esse ano aí e tá jogando bem demais. E pode renovar até 27. Exatamente, ganhando 10 milhões por ano, se a presidente Leila achar que deve ser assim, a diretoria do Palmeiras achar que deve ser assim. Eu só sei de uma coisa, Abel e Zubeldia, Palmeiras e São Paulo. E o São Paulo que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Tá aí invicto a não sei quantos jogos, mas vitória não tem. Ganhou um jogo.